Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui até vocês, não fui com excelência de discurso ou com sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus, Cristo, a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Versículo de número 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivessem o conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, desculpe, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas mais profundas de Deus. Por qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Mas ao homem natural não recebe coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras e nem pode conhecê-las, porque eles discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e por nenhum homem é julgado. O final do versículo de número 13 diz: comparando coisas espirituais com as espirituais. Ah, Jesus. Essa manhã o Espírito Santo está nos falando algo interessante. Você não vai conseguir caminhar além daquilo que você já recebeu da revelação. Você não irá conseguir chegar no lugar em Deus ou na sua vida que ainda você não tenha recebido a revelação. Deuteronômio capítulo 29, 29. Diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir toda a palavra desta lei. A revelação leva à prática. O Espírito Santo falou comigo: meu povo não vai conseguir caminhar
nesses dias difíceis se não tiverem uma revelação. Você não consegue chegar no lugar que você ainda não viu. Há muitos que estão indo. Se você tem revelação, anote alguém para mim embaixo. Anote. Se você não tem revelação, você está indo, só não sabe para onde. Se você não tem revelação, você está indo a um lugar que você não sabe onde é. Você está perdido. Há muitos perdidos que não conseguem guiar a si mesmo nem a outros. Nesse momento nós estamos vivendo, muitas pessoas estão buscando uma resposta, uma direção. E há muitos, poucos, com revelação. Há muitos com muitas informações. A Bíblia diz que Ló era afligido todos os dias. A sua alma era afligida, porque ele era um justo, que vivia no meio de um povo injusto. Muitas vezes eu sinto a aflição na minha alma, afligida, porque eu vejo as pessoas se movendo de uma forma natural, ou baseada em informações que estão recebendo, ou da mídia, ou suposições científicas, no que se retrata em relação a essa doença. Há pouco conhecimento científico, quase nenhum, porque é uma doença muito nova e está sendo estudado ainda sobre ela. Cada momento descobrem algo novo, algo que refuta algo que já foi falado. E não digo que nós não devemos nos cuidar, nos prevenir, mas muitas vezes o medo tem sido o nosso conselheiro de muitos. O medo tem levado muitos a seguir o seu conselho, porque há poucos que possuem a revelação. O que mais deixa o meu coração quebrado não é o fato da própria doença em si, porque isso é um cumprimento da palavra do Senhor. E não se pode controlar quando vai morrer ou de que forma alguém vai morrer, mas se pode controlar de que forma eu decidi viver. E nós temos que decidir viver pela revelação, porque como a palavra de Deus diz, as coisas encobertas, os segredos pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Deus está nos dando um presente, também uma incumbência, dizendo: olha, toda revelação, ela pertence a vocês. Ela é responsabilidade de vocês. Vocês devem tomar a revelação. Vocês devem buscar a revelação. Vocês devem obter a revelação. E se essa é uma recomendação do Senhor, eu creio que deve ser a recomendação que deve ser defendida e buscada de uma forma sobrenatural nesses dias. Que possamos ter a revelação do que Deus quer para os nossos dias. Se Jesus estivesse hoje caminhando, Ele está vivo, obviamente, mas se Ele estivesse caminhando na terra hoje, como nos dias que Ele caminhou, como Jesus estaria agindo? Existem regras que Jesus quebrou. Existem leis que Jesus quebrou. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Ele quebrou uma lei. Mas isso foi feito para que pudesse manifestar para aqueles que estavam próximos dele o interesse, o desejo de falar: não, tem algo mais. Quem é esse? Eles perguntaram, que caminha sobre as águas. Quem é esse que até o mar obedece? Eu vim para cá hoje, o Espírito Santo dizendo para mim que há muitos que pararam no nível de revelação. E você só vai até onde a tua revelação te levou. E quando você entra em níveis de revelação que você ainda não entrou, você pode continuar caminhando e indo além. Os discípulos já tinham caminhado certos níveis com Jesus, mas naquele momento que Ele caminha sobre as águas, e Ele tem poder sobre a tempestade,
eles questionam quem é Ele, não no sentido de duvidar da pessoa de Cristo, da sua personalidade, mas dizendo, olha, existe mais a ser revelado sobre Ele que nós não sabemos. E eu quero dizer para você, existe mais do Senhor, mais do céu, mais da eternidade, mais do Espírito Santo, mais de Deus Pai, mais de Jesus para ser revelado a nós, nesse momento de dificuldade e tempestade que nós ainda não conhecemos. E para isso, nós precisamos estar abertos para receber a revelação. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13, diz que devemos discernir as coisas espirituais espiritualmente. Há muitos que querem dar muitas respostas para esse momento, respostas científicas, teológicas, com sabedoria humana. Mas a Bíblia diz que só se pode entender as coisas espirituais de uma forma espiritual. A Bíblia diz que nesse capítulo 2 de 1 Coríntios, que se eles entendessem quem Jesus era, eles não tinham crucificado. É por isso que a palavra de Deus diz que cegou o entendimento deles. A Bíblia diz que vendo não viam e ouvindo não ouviam. Porque se eles obtivessem a revelação de quem Jesus era, Jesus não morreria na cruz por nós. Era necessário que naquele momento eles não obtivessem a revelação e tivessem o entendimento espiritual deles embrutecido e fechado. Mas para essa dispensação o Senhor abre os nossos olhos, Ele abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ter entendimento espiritual. E o mais interessante desse texto é o ensino que ele nos dá de como obtemos a palavra, o entendimento da palavra de Deus. Ele diz aqui no versículo 9 em diante, ele vai discorrendo, não é pelos olhos, olho nenhum viu. Muitas pessoas entendem esse texto como algo que Deus vai nos abençoar, a dimensão daquilo que Deus vai nos dar. Deus, Ele vai nos abençoar, isso é óbvio, é um presente de Deus, as bênçãos dele. Muitos usam esse texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração nem na mente de um homem aquilo que Deus tem preparado para nós, e termina aí. Esse texto, querido, ele não retrata a grandeza daquilo que Deus fará em nós, mas o modo como será entregue isso. Esse texto, o foco dele é o modo como Deus nos revela aquilo que Ele fará por nós. E aqui ele fala, olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu, nem tampouco o coração do homem conseguiu obter isso, mas Deus preparou para aqueles que o amam. E de que forma? Está no versículo 10. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Uau, esse texto, ele é fantástico. E ele mostra o modo como Deus se comunica conosco, o modo como Deus quer compartilhar conosco aquilo que Ele tem para nos oferecer. E está dizendo aqui, olha, eu quero liberar algo sobre a tua vida, mas não será pelo que você vê, nem pelo que você ouve, nem pelo que sente. Há muitos que caminham pelo que veem, há muitos que estão caminhando nesses dias mais do que nunca pelo que ouvem, e há muitos que estão se movendo pelo que sentem, e eles dizem, não, Deus está falando comigo, não, eu senti, é Deus falando comigo, e não é Deus, porque Deus não fala através do seu sentimento, Deus não fala através do que você vê, e nem do que você ouve. Na verdade o sentimento é construído por essa equação, você vê, você ouve e sente. Então existem pessoas que estão vendo e vendo, elas estão ouvindo, e ouvindo elas estão sentindo, estão falando, Deus falou comigo, e não é Deus, é o medo, que muitas vezes tem freado você. Eu falei, se eu não me engano, semana passada, de duas circunstâncias. A ansiedade, ela leva você a agir quando você deveria esperar, e o medo leva você a esperar quando você deveria agir. Tanto a ansiedade e o medo são inimigos da revelação, porque eles te colocam num local e numa condição fora do tempo e da estação de Deus. A ansiedade te move para mover-se quando você deveria esperar em Deus, e o medo te faz paralisar quando você deveria agir em fé. Então, não tenha ansiedade nem medo, tenha fé. E pelo Espírito receba impresso no teu Espírito a palavra do Senhor. O Espírito é um só.
E se o Espírito falar algo para alguém que está em espírito, ele não vai falar outra coisa condicionada para outro. Há muitos dizendo que Deus está falando com eles, mas eles estão em direções opostas. Quando nós estamos em espírito, nós estamos na mesma direção. Os discípulos estavam sempre com Jesus porque estavam em espírito, enquanto os outros estavam contra Jesus e contra os discípulos. Jesus mesmo disse: ou você está junto ou você está contra. Quem comigo não está, contra mim está. Você pode dizer: não, eu não sou contra Deus, eu amo a Deus. Mas se você não está dentro do plano, dentro do propósito, dentro do tempo de Deus, você está fora, você está contra. Não esteja contra o propósito, esteja dentro. Rabassu. Então, como que nós devemos discernir tudo o que está acontecendo? No Espírito, pelo Espírito. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. O teu conhecimento, o que você acha, a tua sabedoria humana, de nada serve, de nada resolve. A revelação vai levar você. Se você não tem revelação, mas tem ouvido, visto e sentido, você está indo para um lugar que você não sabe o destino. Você só está caminhando, mas não sabe o fim. A Bíblia fala que Deus sabe as coisas, o fim no começo. Deus conhece o fim no começo. E Ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. O fim de tudo que está acontecendo, Deus já determinou, Ele sabe. E como que nós podemos ter uma resposta? Não por aquilo que vemos ou sentimos, ou ouvimos, mas pelo Espírito. Andais no Espírito e jamais satisfaça a vontade da sua carne. Deus revelou pelo seu Espírito. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5, capítulo 5. (17) 17 em diante diz assim: Robassure Kamanai. Sinta essa presença que está aqui. 2 Coríntios 5, 17 em diante diz: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu este ministério de reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a sua palavra de reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Rogamo-vos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meu Deus, querido, através de Cristo, só se pode ser um embaixador de Cristo e representante dele, não aquele que leu a Bíblia tantas vezes, não aquele que fez tantos cursos, não aquela ou aquele que leu tantos livros, mas aquele ou aquela que teve a revelação de quem Cristo era. Se nós dissemos que temos Cristo, mas não agimos como Cristo agiria, como Cristo agiria diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo? Como Cristo agiria diante de uma pessoa doente, enferma? Ele teria medo da doença ou ele curaria? Uma doença contagiosa, nós estamos falando hoje de uma doença contagiosa que ela espalha-se pelo vento, pelo ar, pela gotícula que sai da saliva de alguém ou de uma tosse, uma doença contagiosa. Vamos dar um exemplo de uma doença contagiosa naqueles dias, lepra. O leproso ele vivia fora da cidade, porque era uma doença contagiosa no entender deles. Era uma doença transmissível. E além disso, também eles entendiam espiritualmente como
impureza espiritual. Então, pela lei dizia que qualquer pessoa que tivesse contato com um leproso, ou se assentasse no lugar onde o leproso assentou anteriormente, se o Paulo fosse um leproso e ele se levantasse, eu não poderia sentar na mesma cadeira que ele, porque senão eu era declarado também leproso e impuro, teria que ser tirado em quarentena para fora da cidade, porque era declarado impuro. Então durante tantos dias, se eu não me engano 7 dias, eu ficava fora da cidade, até que observassem, e se não tivesse nenhuma manifestação física da doença, eu tinha que ficar nu diante do sacerdote. Ele olharia toda parte do meu corpo, para depois ele me declarar limpo, para que depois eu pudesse voltar de novo a ter contato com a sociedade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele não só purificou leprosos, como ele tocava neles. A lei dizia na época, não pode tocar, e na ciência da época entendia que lepra transmitia por toque. Hoje nós sabemos que a lepra não é assim, né? A ciência dizia não toque. Jesus quebrava a lei da época e o princípio e tocava. Porque ele era irresponsável? Não, mas porque ele tinha a revelação e o entendimento que ele tinha autoridade sobre as doenças, e também que ele, podendo tocar um leproso, ele estava rompendo uma barreira de uma rejeição que aquele homem ou aquela mulher sofreu durante toda a vida. Ele não só estava curando o corpo, como estava curando também a alma. Então é muito séria essa palavra, porque nós trabalhamos dentro de uma cautela e um cuidado que nós temos que ter da nossa saúde, daqueles que nos cercam, e ao mesmo tempo também não podemos esquecer que temos uma responsabilidade diante de Cristo, porque nos diz que somos embaixadores de Cristo, e aqui diz, como se Deus nos encorajasse por nós, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos que em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A atitude que você tem como um embaixador. Você sabe o que é um embaixador? Esse termo, embaixador, é um representante legal. Um embaixador é um representante que ele representa quem ele está falando. Se nós não temos a revelação correta de quem Jesus é, nós cometemos o erro de não representarmos bem a pessoa de Jesus. Aqui diz que nós fomos salvos por Jesus e reconciliados nele para que fôssemos reconciliadores. O mundo está caído e o mundo precisa de reconciliação, mais do que nunca. O mundo está dividido. Há aqueles que acham que tem que ter um isolamento total, outros acham que tem que ter um isolamento parcial, outros acham que podem de uma forma irresponsável sair, fazer de tudo, não usar nenhum tipo de máscara e acham que isso é fé. Então está tudo muito misturado. Mas diante de tudo isso, de todas essas informações e vozes, o que de fato, qual é a revelação da pessoa de Jesus para nós, para que sabemos como agir nesse momento? Existiu um homem de Deus no passado, eu tenho isso no meu Instagram. Havia um vírus letal na África, ele era um cientista, e ele pegou aquela amostra que estava cheia do vírus e pegou, e ele orou e leu a palavra. Depois ele pegou aquela amostra e colocou de novo no microscópio e analisou, e aquele vírus estava morto. Nós temos que entender que não podemos recuar diante disso. Nós temos a autoridade, não podemos ser irresponsáveis, mas também não podemos ouvir todo o cenário que está sendo lançado por informações de onde as fontes não são confiáveis, porque são manipuladas, e adequarmos isso à palavra. Mas a palavra deve ser o nosso fundamento. Jesus, ele nos diz,
Vocês são meus embaixadores na terra para reconciliar os homens, as pessoas comigo e com o Pai. E se nós temos essa responsabilidade, ela é maior e deve ser primordial, mais do que o meu interesse pessoal, do que o meu bem-estar, do que a minha própria vida. Eu não posso colocar o interesse do reino depois do meu interesse pessoal, e nem do meu bem-estar, nem da minha vida. Porque todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus colocaram suas vidas em risco. Muitas vezes por amor a Cristo, eles quebraram regras. O irmão André quebrou regras quando na antiga União Soviética ele atravessava com um Fusca, e o porta-malas do Fusca na frente, cheios de Bíblia. E se você ler o livro dele, leia. Você que é dessa nova geração, ainda não leia, procure esse livro, O Contrabandista de Deus, irmão André. Ele conta num determinado dia que várias vezes ele ultrapassava a fronteira da União Soviética, que era proibido pelo comunismo, Guerra Fria, cristãos, proibida evangelização. Se ele fosse pego, ele seria preso como um inimigo político e seria morto lá. Mas ele ultrapassava todos os dias levando Bíblias. Isso pela lei era um contrabandista. E conta que estava muito frio, e naquele dia que ele sempre orava para que os guardas não parassem. E um dia o guarda falou para ele parar, e mandou ele abrir o porta-mala. E ele orou, falou: Senhor, eu ainda não cumpri toda a minha missão, não é chegada a minha hora ainda. Se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu morro, mas não é chegada a minha hora. Ele não estava orando temendo pela vida dele, mas estava orando temendo por aqueles que estavam aguardando as Bíblias do outro lado. Porque se ele morresse, a Bíblia não ia chegar. Ele estava preocupado com o propósito, porque ele tinha a revelação de ser um embaixador e um reconciliador. E aí conta então que o policial ali de fronteira da União Soviética, que hoje é a Rússia, abre e olha. Estava numa época muito fria, e ele fala assim: olha, vai logo, atravessa logo a fronteira, vai logo, senão esses tomates todos que estão aqui no porta-mala vão estragar. Quando Deus quer levantar alguém que coloca a própria vida em risco para ultrapassar uma fronteira perigosa, homens fortemente armados, que tinham o poder de tirar a vida dele a qualquer momento, ele faz Bíblia transformar nos olhos daqueles soldados em tomate. O soldado olhou e viu o tomate, mas eram Bíblias. E ele relata isso no livro dele. Aonde estão hoje esses crentes? Aonde estão? Talvez você está afligido, angustiado, não é por conta da doença, ou da hipótese da doença chegar à tua casa. Você está angustiado e afligido porque você está fora da revelação. Você está fora do propósito. Você está fora da condição que você deveria estar agindo. E está agindo por aquilo que ouve, vê e sente. Nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos por fé. Nós cremos no poderoso nome de Jesus. Tudo que está no nosso alcance fazer, nós fazemos. Nós nos cuidamos, nós fazemos asepsia. Mas se o Senhor nos desafiar a ir a um determinado lugar de risco, a fazer algo, e o Espírito falar que devemos que ir, nós não vamos ter medo. Então, até que ponto será que nós não fazemos algo e justificamos isso como um cuidado, uma cautela, mas na verdade é falta de fé, é falta de revelação, é sabedoria humana, é intelecto. Nós temos que nos confrontar. Eu estou me confrontando todos os dias. Eu preciso me confrontar, porque eu não posso perder a revelação. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Então eu tenho que buscar a revelação. Eu tenho que gerar essa revelação, com muito choro, com confronto. A revelação nunca vem, você que puder anote aí, quando você estiver envolvido com os interesses dessa terra. Existe um texto que diz que homem nenhum que estiver comprometido com os interesses dessa terra
pode fazer parte do plano de Deus. O Espírito Santo está tocando, tem um ambiente muito forte aqui. Oh, Jesus. Cheio de calabaço. Santo é o teu nome, Jesus. Não podemos estar envolvidos com as coisas dessa vida, com as coisas dessa terra. Nós temos que estar envolvidos com as coisas do céu. A Bíblia diz que ao homem não é dado coisa alguma se do céu não receber. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Cheio de calabaço. Nos rendemos a Ti, Senhor. Somos embaixadores de Cristo. Quando você é um embaixador de Cristo, você encoraja outros. Eu quero encorajar você nessa manhã. Quero te encorajar. Quero encorajar você nessa manhã a ter fé, a despertar, a levantar-se, a posicionar-se. Muitas vezes o inimigo tem dito para você que você sofrido muito, mas ninguém pode vencer. Eu estava vindo para cá, o Espírito Santo falou isso comigo, que o diabo tem enganado a muitos, dizendo: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por dores, por dificuldades. Até você que está com uma doença, e você está passando por alguma dor. Muitas vezes o diabo, ele tem enganado você dizendo que você é o maior sofredor que já existiu. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Isaías 53. Isaías 53. Santo. Ninguém que esteja envolvido em coisas deste mundo pode tomar parte da glória daquilo que é eterno. Isaías 53 diz: quem tem acreditado na nossa revelação? Quem recebeu a revelação? E quem é o braço do Senhor, a qual foi revelado? Quem foi revelado? O braço de Yahvé. Aqui ele fala de revelação. Novamente, veja, você só pode agir corretamente se você tiver a revelação. Se você lê algo e entende com o seu intelecto, isso não é revelação. Nós podemos ter a sabedoria e o conhecimento, e Deus nos deu isso, e entendemos as coisas de forma humana, mas as coisas espirituais, só pelas espirituais. E talvez você pode ver alguém agindo espiritualmente e falar: isso é loucura, jamais eu faria isso. A Bíblia diz, Deus faz, Ele confunde, Ele nos confunde. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as tolas. A Bíblia diz lá em Coríntios. Novamente eu te digo, ser um embaixador de Cristo é somente através da revelação. Há muitos dentro da igreja, dentro das igrejas hoje em dia, eles têm fracassado, porque eles têm agido de acordo com aquilo que é mais plausível. O mundo, ele abraça e ele aplaude quem pensa igual a ele.
Aquele que vai na contramão é dado como irresponsável, como louco. Qual é a revelação? Não estou dizendo o entendimento sobre o que está acontecendo de forma científica ou humana, mas qual é a revelação? Porque você só vai ir a um lugar e corresponder à altura se você tiver a revelação. Ele está dizendo, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele crescerá diante dele como um renovo e como uma raiz que sai do chão seco. Ele não terá aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devêssemos desejá-lo. Ele era desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces. Igualmente ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado as nossas tristezas, levado nossas dores, contudo nós os consideramos atingido e ferido de Deus e afligido. Porém ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi esmagado pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, fomos curados. Todos nós como ovelhas temos desviado, temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele chagado. Ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava na sua boca. Contudo o Senhor satisfez em esmagá-lo, e ele o submeteu ao padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na mão dele. E ele verá o penoso trabalho da sua alma, e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará a iniquidade deles. Às vezes o diabo ele mente para você dizendo que você tem dores, que você está sofrendo. Por que você está doente? Por que você está assim? Por que tanto sofrimento? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Em matéria de dor, em matéria de morte, em matéria de justiça, em matéria de calúnia, em matéria de abandono, em matéria de se enfermar, de adoecer, ninguém vence Jesus. Você tem que entender isso. Quando Abraão foi oferecer Isaac, Deus falou: não, só eu posso fazer isso. Se você fizer isso, Abraão, você vai se igualar a mim. Se você oferecer um filho num altar como oferta, você se iguala a mim. Ninguém pode ser como o Senhor. Só eu posso oferecer meu filho. Então deixa eu te falar uma mentira que o diabo tem falado para você, que você é sofredor e que você está sofrendo. O sofrimento que você está sofrendo e a dor nem se compara ao que Jesus sofreu, porque ele é o maior sofredor que já existiu. Ele foi o maior sofredor, o maior enfermo, o maior doente, o maior injustiçado. Ninguém nunca será injustiçado como ele. Ninguém nunca morrerá uma morte como a dele. Ninguém nunca sofrerá como ele sofreu. Ninguém nunca será injustiçado como ele foi. Ninguém nunca será terá sofrido o suficiente como Jesus sofreu. Porque ninguém pode se igualar a ele, nem na sua dor. Não podemos nos igualar a ele na sua dor, e nem tampouco nos igualar a ele na sua conquista e na sua vitória. A Bíblia diz que porque ele se humilhou e ele morreu, o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a este nome todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então eu quero dizer, a tua dor não é maior do que a dor que Jesus passou. A enfermidade que você está passando não é maior. Qualquer problema que você está enfrentando, de qualquer origem, não é maior do que Jesus enfrentou. Você precisa ter essa revelação. E ele está dizendo no início do texto: quem está entendendo essa revelação?
Quem está compreendendo essa revelação? Quem está vendo e recebendo a revelação do braço do Senhor? Porque quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, e que nenhuma das nossas dores, nenhuma das nossas limitações se comparam com o que Jesus sofreu, nós também então vamos desfrutar da cura, nós vamos desfrutar do perdão, nós vamos desfrutar da libertação, nós vamos desfrutar da vida de Deus em nós. Aleluia! Então saiba disso, que a revelação, ela vem para liberar em você aquilo que estava retido. Cura no teu corpo agora, eu profetizo. Receba aí no teu corpo a cura. Salvação dos teus familiares agora, imediatamente. Restauração agora, imediatamente. Receba. Transformação da tua vida agora. Essa enfermidade, ela está aflorando em algumas pessoas aquilo que já estava dentro, o medo, a culpa. Pessoas que estavam sem a revelação de quem Jesus era. Você é um embaixador de Cristo e não deve então agir diferente disso. Você foi levantado para reconciliar vidas, ser um reconciliador, e não ser alguém que possui medo e fica travado, engessado pelo medo. Você só vai chegar aonde a revelação te levar. Você só vai pisar aonde a revelação te leva. Quem não tem uma revelação está indo para um lugar nenhum. Pode escrever isso. Quem não tem uma revelação está indo para lugar nenhum. Está só vagando na terra. Eu não estou só vagando na terra, eu estou indo para um lugar que se chama eternidade. Então eu atraio a eternidade hoje para mim. Eu atraio a eternidade hoje para a minha realidade. Coloque isso por favor também, vai anotando, depois passa para mim. Eu atraio a eternidade para a minha realidade. Eu atraio a eternidade para a minha realidade. Você que está aí, diga: eu atraio a eternidade para a minha realidade. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que eles orem: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ele está dizendo: eu atraio a eternidade para essa realidade. Eu atraio a eternidade para essa realidade. João disse: ao homem não é dado coisa alguma se do céu não receber. Que os céus invadam a terra, que a eternidade invada a realidade. Não importa a realidade que eu estou vivendo, eu não caminho por vistas, eu não caminho por conhecimento humano, eu não caminho por sabedoria humana, e nem tampouco posso pregar dessa forma. Eu atraio o céu. Jesus, quando chegava num leproso, ele não tinha medo de tocar no leproso, porque a realidade dizia: ele é leproso. A realidade dizia: ele é impuro. A realidade dizia: se você tocar nele, você se torna impuro. Se você se assentar onde ele se assentou, você se torna impuro. Mas ao invés disso, Jesus tocava, e aquela carne podre não influenciava na carne de Jesus, porque a carne de Jesus estava andando debaixo de uma revelação. Ide por todo mundo, cure os enfermos, purifique os leprosos. Jesus estava debaixo de uma revelação. Quem não caminha debaixo de uma revelação está indo a lugar nenhum. Mas quem está caminhando debaixo de uma revelação se torna um embaixador do céu na terra. Um embaixador do céu na terra, ele tem a função de trazer o céu para a terra. Quando você é embaixador num país, você traz a cultura daquele país, você traz as práticas daquele país que te enviou, você traz os pensamentos daquele país que te enviou. Quando eu me torno embaixador do reino de Deus, eu trago a eternidade para as realidades. Então eu digo em nome de Jesus: Covid-19, doença, vai embora do Brasil, vai embora do território brasileiro, vai embora de Pouso Alegre, de Minas Gerais, porque eu atraio a eternidade para a realidade. Eu atraio agora a eternidade para a realidade. E nessa eternidade que não é realidade, a vida no meio da morte, a cura daqueles que estão doentes, a libertação daqueles que estão presos, a salvação daqueles que estão cativos. Ou eu atraio a eternidade no meio da realidade. Realidade, você está condicionada a obedecer à eternidade. Nós atraímos agora eternidade, eternidade, um ambiente de glória, porque nós temos a revelação completa. Ele foi ferido, ele foi esmagado. Ninguém, nenhuma dor que eu estou sofrendo vai parar-me, nenhuma dor que eu estou enfrentando vai me parar, nenhuma dor que eu estou enfrentando vai me tornar uma pessoa triste, angustiada. Não, não, não. Por quê? Porque eu sei que ele sofreu mais do que eu sei que a dor dele foi maior
do que a minha. Eu sei que o que Ele padeceu foi em meu lugar, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu tomo posse dessa revelação, eu tomo posse dessa eternidade em mim. Eternidade, agora assuma o lugar da realidade, em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Jesus. A realidade do céu está neste lugar. Oh, a realidade do céu está neste lugar. A realidade dos céus está neste lugar. A realidade. Nós atraímos a realidade do céu. Nós atraímos a realidade do céu. Nós atraímos a realidade do céu. Agora, dentro dos lares, agora dentro dos lares, a realidade do céu. A eternidade sujeitando a realidade. Covid-19 se sujeite à eternidade. Porque desde a antiguidade, coloque esse texto, desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Shokorabasu. Um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha. Um Deus que cura. Um Deus que restaura. Um Deus que liberta. Um Deus que salva. Um Deus que perdoa. Eu atraio agora a eternidade para a minha realidade. Você que está na tua casa, levante-se diante da circunstância que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma doença. Talvez você está vivendo uma enfermidade. Talvez você está vivendo dias de problema no teu casamento, problemas na tua vida financeira. Agora eu digo, levanta-te onde você está e diga: eu atraio a eternidade para a realidade. Eu caminho debaixo de uma revelação. Paulo falou: não adianta eu chegar lá e pregar para eles com conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento, mas não vai funcionar. Vai ter que ser poder de Deus. Vai ter que ser a glória. Coloca para mim esse texto. Vai ter que ser a glória. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos profetizar essa verdade. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu quero aquele texto. Desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É tempo de revelação. É tempo de trazer a eternidade, e ela está acima da realidade. Uma pessoa que se move na sabedoria humana, ela se move baseada em uma realidade, e ela não pode mudar nada ao seu redor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu. Esse texto está ligado lá com Coríntios que nós lemos. Nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por que não se vê com olhos e nem se ouve com ouvidos? Porque se vê a obra de Deus através da revelação. Você pode estar vivendo esses dias e achar que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando, Deus está curando, Deus está libertando. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, não. Desde a antiguidade ainda não se viu. Continua. Ainda Jesus é o mesmo sempre. Não importa as circunstâncias, Ele não muda, Ele cura. Aleluia. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, não. Um Deus que trabalha
Todo aquele que tem a revelação é convicto. Aleluia. Nós atraímos a realidade do céu para Pouso Alegre. Nós atraímos a eternidade. Todo aquele que tem a revelação é convicto. Seja convicto. Não seja uma pessoa dúbia. Não se orgulhe no seu próprio entendimento, porque o homem que confia no seu próprio entendimento, ele se estriba. A Bíblia fala: uma pessoa que está caminhando sem revelação está indo para lugar nenhum. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos para onde nós vamos. Eu oro agora por você que está na tua casa. Fica de pé na tua casa. Fica de pé onde você estiver agora. Senhor, eu quero ministrar a tua unção e o teu Espírito agora sobre todos que nos assistem. Que venha manifestar o teu poder. Eu declaro sobre aqueles que estão doentes a cura imediata agora. Eu declaro a realidade do céu, a eternidade sobre a tua realidade agora. O médico fez um exame e no exame fala na realidade que você tem uma doença. Mas agora eu digo, na eternidade você é curado. Porque Jesus, ninguém sofreu mais do que Ele. Ele é o maior vencedor, porque Ele foi o maior sofredor. Ninguém sofreu mais do que Ele. Pare de achar que você é um sofredor. Pare de achar que você é a pessoa que mais sofreu na vida, que mais foi injustiçada. Não, isso é uma mentira do diabo, para que você não tenha a revelação da palavra de Isaías 53 e para que você não desfrute dela. Ei, o Senhor está aqui para nos curar, para nos levantar. Nós somos embaixadores e nós vamos nos mover pelo Espírito. Se Ele mandar tocar num leproso, nós vamos tocar. Se Ele mandar fazer algo que é loucura para alguém, nós vamos fazer. Mas não dê desculpas dizendo que Deus te falou para fazer uma coisa que não condiz com a realidade espiritual. Porque senão Ele não é espírito de confusão. Ele não dá duas palavras. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Amém? As coisas espirituais se julgam espiritualmente, mas não naturalmente. Se você tem uma opção natural de fazer algo ou deixar de fazer, diga que é uma opção sua. Não fale que Deus falou para você fazer, porque senão você está estabelecendo um fundamento errado. Fale a verdade. Não, eu prefiro assim. Mas não diga, Deus me mandou dizer assim. Há muitos que querem credibilizar o que fazem na carne ou no seu entendimento pessoal, dizendo, não, é porque eu senti de Deus. Não, seja sincero com você mesmo. Mas se você quer agir no Espírito, debaixo de uma direção de ousadia, levante no teu lugar agora que você estiver e fale, Espírito Santo, eu quero sujeitar a minha mente agora à revelação. Se eu não tenho uma revelação, quero receber uma revelação agora. Dá, Senhor, a revelação que o Senhor está dando para os teus santos. Dá para mim, Senhor. Nunca haverá impossíveis para Deus. Está falando aqui o Jailson. Muitas pessoas estão participando. Você que está na tua casa agora participando, receba a presença. Receba a glória do Senhor agora. Ministramos a presença do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que a eternidade venha acima da realidade. Em nome de Jesus. A revelação nos protege. A revelação nos protege. Talvez você está fundamentando a tua vida baseada em pessoas que estão ao teu redor. Ah, mas tem um parente meu que ficou doente. Mas tem um amigo meu que eu ouvi falar lá do emprego que ficou doente. Você não pode basear a tua vida na dele, porque você não sabe se ele tem uma revelação. Você não sabe se ele tem comunhão com Deus. Você não sabe se ele tem revelação ou não, porque só é protegido quem tem revelação. A Bíblia fala que Paulo, ele é salvo por um naufrágio. Ele desce na ilha de Malta, e quando ele vai pegar os arbustos para pôr na lenha, para queimar no fogo, uma víbora vem e pica a mão dele. E sabe o que acontece com ele? Nada. E ali abre um portal de milagre para que ele possa, de credibilidade, para que ele possa pregar a palavra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Nós lemos 2 Coríntios 10 hoje. Somos embaixadores e nós fortalecemos, encorajamos a fé dos outros. Quando Paulo ele é mordido por uma víbora e não acontece nada com ele, as pessoas então dão ouvido para que ele fale, ele prega a palavra, ali é a grande salvação. Então é um momento de credibilidade, não de descrédito, mas de credibilidade. Nós precisamos mais do que nunca da revelação. E nesses dias vai ser diferenciado aquele que tem a presença de Deus, aquele que não tem. Será o grande diferencial. Aqueles que não têm a presença de Deus vão se julgar
muito inteligentes, intelectuais vão dizer, não, é assim, é dessa forma. Não, eu não estou orando ou pregando, eu não estou indo até as pessoas por conta disso. Mas aqueles que têm a presença, eles vão agir de uma forma responsável, mas muitas vezes também com ousadia. Porque Jesus, ele quebrou algumas regras da época, para que ele pudesse cumprir o propósito do Pai. Então é uma linha muito fina, você tem que ter um entendimento, uma revelação. Você não pode agir por você mesmo e falar que é fé, e não é nada, e aí seria burrice, você está pondo tua vida em jogo, e você está agindo na ansiedade. Ou você também pode estar travado e falar, Deus mandou eu ter cautela, e na verdade é medo. Então cada um examine a si mesmo, entenda se você está faltando revelação. Porque a palavra de Deus diz, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Coloca aquele texto que fala que vou lembrar. Jesus, ele determinou que os discípulos fossem e eles curassem as pessoas. E eles foram e curavam as pessoas. Nós cremos que essa autoridade está sobre nós, e nós encorajamos a vocês agora, em nome de Jesus. Todas as pessoas próximas a nós, aqui na igreja, que estiveram doentes de qualquer mal, Jesus curou. De qualquer doença, Jesus curou nesses dias. Nós não podemos reclamar, nós não podemos ter motivo para duvidar do poder de Deus. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Você que tem milagres para contar testemunhos, mande os seus testemunhos. Deus tem feito maravilhas nesses dias. Enquanto tem pessoas que estão com medo, elas precisam ouvir nossos testemunhos para que elas sejam fortalecidas, e elas saibam que o Senhor, ele é poderoso. Eu quero desafiar você a mover-se pelo Espírito, com ousadia. A Bíblia fala, entrando na presença do Senhor com confiança, ousadamente. Uau! A revelação que você tem é o combustível que vai levar você. Se você não tem revelação, você não vai a lugar algum. Quem tem uma revelação vai chegar no objetivo. Quem está caminhando sem revelação não chega a lugar algum. Por isso que os discípulos falaram, quem é ele? Quem é esse Jesus? Talvez você conheça o nível de revelação, de entendimento, mas Deus quer aumentar o nível da sua revelação hoje. Deus quer aumentar o nível do seu entendimento, para que você caminhe no nível mais alto, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Juliano César está dizendo, Deus tem feito maravilhas e milagres e coisas sobrenaturais na minha família e no meu trabalho. Se você quiser mandar testemunhos, mande para que nós possamos ler. Nós vamos encerrar com uma oração depois, e também vamos falar do momento de oferta, de dízimo e primícia, e também orar por todas as mamães que estão nos assistindo. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Ele é fiel. Lutamos com armas de fé, e nada irá me impedir enquanto adoramos. É a revelação que nos protege. Unge a minha... lembrei, coloca aquele texto para mim. Não falte o óleo sobre a tua cabeça. Era isso que o Espírito Santo... Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. Ele vos lembrará de todas as coisas. Pastor Ulisses do Piauí, um beijo. Também amamos a sua vida e a sua família. Um beijo. Deus te abençoe, meu filho. Não falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais. Óleo fala de revelação. Porque uma pessoa que deixa de caminhar pela revelação, ela vai começar a caminhar pelo que ouve, pelo que vê e pelo que sente. Não se esqueça disso. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, vai produzir o que você sente. Você vai caminhar pelo que sente. Mas quando você caminha pela revelação, grandes coisas Deus tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou na mente, nem no coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito. Lembrei. O Espírito Santo, ele é lindo, ele faz eu lembrar. Jesus, obrigado. Outro texto que eu quero ler para vocês. Salmo 107,
verso 20. Salmo 107, verso 20, olha o que diz. Rababassurokobabashai. Santo é teu nome, Jesus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Uau! Você vê que aqui está falando do pecado e aqui está falando de enfermidades e doenças. Aquilo que era mortal não foi tirado por uma vacina ou não pela ciência, mas foi tirado pela palavra. Quando você tem a revelação da palavra, você já pode desfrutar disso. Enquanto não encontrar uma vacina para essa doença, enquanto não encontrar uma cura, nós temos a palavra. Não pode faltar óleo sobre a nossa cabeça. O óleo era o que guardava a ovelha. Procura uma imagem para mim com uma ovelha com a cabeça encharcada de óleo, coloca para mim. E coloca o texto: não falte óleo sobre a tua cabeça. Aqui tem um irmão dizendo: tenho recebido toda a provisão do Senhor. Ele tem cuidado de mim, da minha família, e me ensinado a ser sempre dependente dele, igual o apóstolo disse no início. Glória a Deus. O Pedro está dizendo: temos recebido revelação da palavra, vamos prosseguir de fé em fé em Jesus. Amém, Pedro? De fé em fé, de glória em glória. Gustavo está dizendo aqui: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Vai mandando aí o teu testemunho. Enviou-lhes a sua palavra. O que nós precisamos para sermos curados e sermos livres de um vírus mortal? Da palavra, da revelação. Agora tem pessoas que pesquisam tantas coisas, lê tantas coisas. Você viu isso, você viu aquilo. Ah, agora é isso, agora é aquilo. Agora estão mandando fazer isso, fazer daquele jeito. E a palavra, como que fica? É a revelação que te protege. É a revelação que te guarda. Busca a revelação. Não falte óleo sobre a tua cabeça. Iribaçu Kobanai. Faça a tua parte, porque aquele que destruiu o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Cuida do teu corpo. Se alimente adequadamente. Se proteja nessa época mais de frio, para você não resfriar. Aumente a imunidade do teu corpo. Faça caminhada. Cuide do templo. Faça exercício. Lave as mãos. Use o álcool. Se cuide. Se for num lugar público, use a máscara. Porém, se mova debaixo de uma revelação. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Coloca para mim a imagem da ovelha com óleo. Aqui está alguns testemunhos. O Ângelo Gabriel está dizendo: nesses tempos eu tenho visto Deus de forma sobrenatural. Ele tem se revelado de forma simples e sobrenatural. Amém, meu filho, Deus te abençoe. Paulo Vitor está dizendo: ontem tivemos resposta do Senhor e recebemos o pastor Rildo e a sua esposa Mayra. Desde então o Ministério Rei Jesus é a nossa família também. Desde então o Ministério Rei Jesus também é a nossa família aqui em Bueno Brandão. Amém, Paulo. Fica firme aí na igreja Rei Jesus em Bueno Brandão, uma igreja onde tem esse casal tão precioso e tão amoroso, que tem a revelação de Deus. Permaneça aí, vá nos montes com o pastor Rildo. As mulheres, vocês estejam com a Mayra, estejam firmes, amém? O André está dizendo aqui: minha filha Isis estava com infecção de urina, chorando todas as vezes que ia ao banheiro. Em oração com os irmãos na madrugada, nesta madrugada ela foi curada pela graça do Senhor Jesus. Fizemos os exames, ela não tem nada mais. Senhor, obrigado pela cura desta criança. Obrigado, Senhor, te louvamos, te bendizemos. A ti seja a honra e a glória para sempre. Amém. Aqui é a ovelha, somos nós, eu e você. O óleo, a revelação. O óleo protege a cabeça, a mentalidade, a forma de pensar. Pior do que esse vírus, o maior inimigo nesses dias está sendo ansiedade, pensamentos, culpa. O diabo tem atacado muitas pessoas aqui. Óleo, querido, põe óleo na tua cabeça. Querido, traz revelação. Traz revelação de Deus para a tua vida. Caminha debaixo de revelação. Não ande desesperado. Não ande.
Luiz, o Eduardo, o Du está falando: Deus tem tocado meu coração nesses dias, estou me tornando um filho verdadeiro. O Cristiano está falando: uma palavra, uma presença maravilhosa e uma transformação em nosso espírito tem nos dado essa revelação. Que Deus, pastores, os intercessores, quero ver os comentários de vocês, pastor Michel, pastor Caleb, os diáconos, os intercessores. Gostaria de ver vocês aqui comentando também, junto conosco. Não falte óleo sobre a cabeça. Não falte óleo sobre a cabeça. Queria que os pastores que estivessem online, eles confirmassem a palavra, compartilhassem, testificassem. Em nome de Jesus. Nós temos que estar ligados no mesmo espírito. Nós temos que estar juntos. Em nome de Jesus. Nenhuma distração. Nenhuma distração. Em nome de Jesus. Ana Cláudia, temos recebido a revelação da base que devemos dar para os nossos filhos. Nessa época estamos ganhando as coisas que o nosso filho precisa. Ela está grávida, né? Vamos contar como Deus nos guiou e como também será com ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. É importante você que é da intercessão, vocês pastores, vocês diáconos, sempre escreverem também, porque a igreja ela continua online e espiritual. Então vocês, como no culto aqui em intercessão comigo e me ajudando, nós nos sentimos fortalecidos quando vocês participam. A igreja se sente fortalecida quando você participa. Então vai extraindo óleo, mais unção, mais unção. E dentro da palavra que está sendo liberada, vocês vêm confirmando, vêm dizendo, confirmando, amém, dizendo o que Deus está falando. Pastor Adriano colocou: temos de andar na revelação da palavra de Deus. Aleluia. Minha esposa colocou glória a Deus. Michel colocou glória a Deus. Aleluia. Samuel falou: Deus tem derramado óleo cada dia sobre mim, fazendo filho e discípulo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Michel, amém, apóstolo, eu creio nessa palavra. Essa palavra testifica que vivemos hoje na madrugada. Amém. A Jana colocou amém. Glória a Deus. A revelação nos leva para o extraordinário de Deus. Nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Rei Jesus. Você que nos ouve na rádio, Deus te abençoe poderosamente. Pastor Rildo falou muito forte essa palavra da revelação de Deus, meu Pai. Glória a Deus. Muitas pessoas testemunhando. O Jober, Deus abençoe a vida dos irmãos da Igreja Rei Jesus em Pouso Alegre. Amém. Glória a Deus. A Lívia, obrigado, Jesus. Glória a Deus. É isso. Estamos convictos debaixo da revelação. Quero orar por você. Senhor, derrama, Senhor, uma unção nova, uma revelação fresca sobre o teu povo. Aqueles que estão com medo, aqueles que estão preocupados, que estão caminhando sem saber para onde ir, derrama agora, Senhor, uma revelação fresca. Que o óleo escorra agora e desça sobre eles. Como o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso que desce da cabeça até a barba. Senhor, a unção que o Senhor tem derramado na minha vida, nesse ministério que o Senhor confiou, Rei Jesus, derrama sobre todos os membros desse ministério, sobre todos os aliançados com essa paternidade, todos os pastores, diáconos, intercessores, obreiros, membros, casais, jovens, crianças, solteiros, todos os irmãos e irmãs, recebam agora esta unção. Todos que nos assistem de alguma forma alimentam dessa mesa, receba agora óleo fresco, revelação fresca, agora em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, não. Um Deus que trabalha
para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Provérbios capítulo 25, no versículo 2, Provérbios 25, 2, o pastor Michel mandou esse texto. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é revelá-las. Então, Deus está encobrindo para que nós busquemos a Ele mais, para que nós possamos ir até a Ele, não ir até o jornal, até o site, até o médico, e até Ele. Se você quer informação, vai na internet. Se você quer revelação, vai para Deus. Se você quer informação, vai para a internet. Se você quer cumprir o teu propósito na terra eterno e revelação, vai para Deus. Vai para a presença, vai para a palavra, vai para o jejum, vai para a oração. 10 dias, começando hoje, haverá um jejum nacional global. Esse jejum você pode tirar qualquer tipo de coisa que você quiser, é bem flexível, você não precisa, não tem assim uma regra específica. Começa hoje, vai até o dia 20, o apóstolo Judá Bertelli com o apóstolo Djalma Toledo estão mobilizando esse jejum, e todos os dias às 15 horas, horário de Brasília, no Instagram do apóstolo Judá Bertelli, estará juntamente com ele um apóstolo, entre eles eu estarei lá também, e o presbitério dele nacional do apóstolo Judá, entre outros convidados, vão estar com ele ministrando. Então, vamos juntos fazer parte disso. Hoje, 15 horas, já começa essa ministração. Amém? E você pode jejuar da maneira como você achar melhor, mas participe em nome de Jesus. Então, busque a revelação, busque descobrir o que está encoberto. Se você quer informação, vá para a internet. Se você quer revelação, vai para a presença. Nós queremos agora falar sobre dízimos, primícias e ofertas. Você que tem recebido o teu salário, você que é autônomo e Deus tem te sustentado, você tem vendido, você tem, de alguma forma tem uma renda. Qualquer renda, a Bíblia diz, o Carlos vai colocar, a palavra de Deus diz, honra ao Senhor com todos os teus bens. O fato de você dizimar, primiciar, ofertar, é uma atitude de honra. Honra é um princípio. Muitas pessoas ajudam outras pessoas, abençoam outras pessoas e não são lembradas. Isso é ingratidão, ou são desonradas. Da mesma forma, Deus tem nos dado tudo. Nós não temos nada, tudo é de Deus. O dízimo não é meu, o dízimo é de Deus, eu só devolvo. Então honra ao Senhor com os teus bens, com a tua primeira parte de todos os teus ganhos. Está falando de primícia. A primícia é uma maneira de honrar a Deus. A primeira parte, você tira a primeira parte. Alguns me perguntam, como que eu calculo a primícia? Você pega o teu salário mensal e tira 3,33%, é a primícia. É como se fosse praticamente um dia do teu trabalho, né? E você tira. E também o dízimo, a 10ª parte. O dízimo não é Velho Testamento, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Porque antes da aliança de Deus com Israel já existia o dízimo. Começou em Abraão, antes mesmo da nação de Israel nascer. O pai dessa nação, Abraão, fez um voto com Deus. De tudo que o Senhor me der, eu honrarei com o dízimo. Ele não fala só isso, ele fala, de tudo que o Senhor me der, se eu for bem sucedido nessa jornada, se eu chegar até o fim, se eu encontrar o meu objetivo, eu te darei o dízimo. Então o dízimo é aliança, é gratidão, né? E como o dízimo, a primícia e a oferta são administradas biblicamente? Biblicamente elas são administradas na igreja o quê? Ela paga as despesas que a igreja tem, ela sustenta aqueles que vivem do altar, que é bíblico. A Bíblia fala, não debulhe a boca, não amarre o boi, a boca do boi enquanto ele debulhe o trigo. Assim, digno é o obreiro do teu salário. A Bíblia diz que aquele que se afadiga da palavra deve receber duplo honorário. Então, vários textos em que a Bíblia diz, em que aquele que vive do altar, ele vive através dessas ofertas, desses dízimos, né? O dízimo e a primícia você entrega na mão do sacerdote. E de que forma você pode ofertar, dizimar e primiciar? Através do depósito bancário,
através de uma transferência bancária, ou você pelo aplicativo do banco do teu celular, ou você pode ir numa agência, fazer o depósito do caixa rápido, ou você pode até mesmo fazer contato com o tesoureiro, que é o Carlos, e comigo, e entregar em mãos, como você achar melhor. Amém? Se você não puder se locomover, ele vai até você. E isso é bíblico. Não estamos ensinando nada que não seja bíblico. Então estamos ensinando a Bíblia em todos os aspectos. Na lista de transmissão da igreja vai chegar agora aí um link. E também nas mídias sociais um link. Lá nesse link você tem acesso às contas bancárias. Se você congrega em outra igreja e dizima e primicia lá, dizimista e primiciador na tua igreja onde você se alimenta espiritualmente. Mas se você se alimenta também aqui desse altar, você tem gratidão a Deus por algo que Deus fez e você deseja fazer um compromisso, uma oferta de compromisso de gratidão, você também, debaixo da bênção da tua igreja local, pode fazer essa oferta, não tem problema. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que me procuram e falam: apóstolo, a gente tem sendo abençoado, eu quero ofertar. Então, não estamos desesperados, não estamos passando dificuldade, não estamos precisando, mas é um princípio, e o princípio te guarda. Nós somos guardados pelo princípio. Não estamos em crise, estamos em Cristo. O que me guarda em dias difíceis é o princípio. A Bíblia fala: se te mostras fraco no dia da angústia, é porque tua força é pequena. O que é isso? Se vem um dia de dificuldade e você não tem depósito espiritual, você não vai ter força para vencer. Então, cumprir princípios são depósitos que nós sacamos nos momentos da crise. São estoques do céu sobre nós. Nós atraímos também essa eternidade do céu sobre a nossa realidade. Amém? Então, está aí os dados, vai estar passando aí na tela. Você que deseja nesse momento ofertar e dizimar, você pode fazer isso agora também pelo teu aplicativo. Qualquer renda que você esteja recebendo, você tem que separar o dízimo e a primícia e uma oferta. É uma forma de remissão, de gratidão e de honra ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e por todos os dias eu tenho sido surpreendido de uma forma sobrenatural de quantos irmãos têm sido dizimistas e primiciadores. Grande parte dos irmãos da igreja tem dizimado de uma forma correta, né, com consciência, sem peso, sem culpa, sem constrangimento. E Deus tem superabundado. Eu quero louvar a Deus pela fidelidade de vocês, a lealdade de vocês. Obrigado, nós agradecemos a Deus, somos gratos. E nós temos certeza que você não será confundido e envergonhado. Deus vai te honrar em nome de Jesus. E eu oro por vocês agora, todos os primiciadores, todos os dizimistas e todos os ofertantes. Que a bênção do Senhor vos persiga e recaia sobre vocês, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Haja prosperidade, a provisão do Senhor e o cuidado do Senhor sobre vocês para sempre. Como Davi disse: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Senhor, justifica-os pela atitude de honra deles, guarda-os, e que essas sementes germinam para a glória de Deus Pai. Eu sou um dizimista, eu sou um primiciador, eu sou um ofertante, e a unção que é sobre mim recaia sobre eles também, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.